Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bom com vocês? Hoje é sexta-feira, 28 de maio, eu, Fausto Oliveira, começo mais um Desenho de Notícias, o meu comentário diário aqui a respeito da nossa economia. Hoje, antes de começar a falar do assunto, que é um assunto bastante problemático, eu queria mostrar para vocês o relatório RIB número 7. Essa aqui é a versão impressa, ele pode chegar também para você semanalmente no seu e-mail, caso você se filie ao Clube da RIB. O Clube da RIB é um espaço que eu estou montando junto com uma série de pessoas muito interessantes, grandes amigos meus do debate econômico, grandes amigos meus da indústria, né? Pessoas que estão se dispondo a construir um amplo debate num grupo especialmente focado para aprender sobre indústria, sobre desenvolvimento e, assim, formar novos líderes, novas pessoas influenciadoras nesse debate. Então, se você tem interesse em se transformar num influenciador, numa espécie de líder mesmo na internet ou fora da internet também, pelo desenvolvimento do Brasil, considera participar do Clube da RIB, tem seminários periódicos, tem conversas fechadas comigo e tem o relatório da RIB que você pode receber semanalmente, como esse aqui, que traz uma informação que eu vou te adiantar aqui um pouquinho, vou abrir essa informação sobre a indústria química brasileira, que está passando por um problema seríssimo. Provavelmente, em pouco tempo, o Brasil, devido a certas coisas que estão acontecendo, que eu explico aqui na reportagem do relatório RIB, o Brasil não terá mais indústria química. Está nesse pé a situação. E se isso acontecer, o cálculo da Fundação Getúlio Vargas é de que nós perderemos 85 mil empregos que existem hoje na petroquímica, na química fina, nas indústrias químicas brasileiras, né? Indústrias de plástico, indústrias químicas de base, de aditivos e outros químicos, né? Eu explico no relatório RIB, na versão número 7, como é que isso está acontecendo e como a gente poderia trabalhar para evitar isso. E eu trouxe esse dado específico do emprego na indústria química porque é de emprego que a gente vai falar hoje no Desenho de Notícias. O desemprego brasileiro bateu novo recorde no trimestre. O primeiro trimestre fechou, o IBGE divulgou isso aí ontem, né, com 14,7% de desempregados. É o maior número já registrado no desemprego brasileiro desde o início da série feita pelo IBGE. Eu sei que o governo federal está divulgando um outro número, que é o CAGED, que mudou a metodologia e, ao mudar a metodologia, passou a incluir muito mais pessoas e, portanto, se produziu artificialmente no CAGED um número mais positivo. Mas aí tem uma distorção estatística na comparação que o governo federal, o Ministério da Economia, está fazendo. Preferimos, né, continuar vendo a série histórica do IBGE porque ela tem harmonia estatística. E nessa série histórica, 14,8 milhões de brasileiros aparecem desempregados ao final do primeiro trimestre de 2021. E, na verdade, o desalento, que é o número de pessoas que desistiram de procurar trabalho porque procuraram e não encontraram, também cresceu. Cresceu 25,1% diante do primeiro trimestre de 2020 e chegou ao patamar que também é recorde de 6 milhões de pessoas. Tá? E aí, gente, a situação geral é muito ruim. Você veja que tem um outro número que eu estou procurando aqui para dar para vocês, que segundo o IBGE, é a maior taxa e o maior contingente de desocupados de todos os trimestres da série histórica iniciada em 2012, na contagem feita pela Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios. Tá? E segundo aqui o link que eu tenho aberto, o número de subutilizados, que aí entra tanto o desempregado quanto o desalentado, como aquele que poderia estar trabalhando mais do que trabalha, né, já está em 33,2 milhões e também atingiu nova máxima. Então veja, estamos, óbvio, né, na situação clara de uma permanência do desemprego. E essa permanência do desemprego e do desalento e da subocupação ocorre pela permanência da situação de depressão econômica. Tem sido um pouco problemático debater esse assunto nos últimos dias, porque tem saído números setorialmente positivos, né? Tem saído alguns números, por exemplo, o pessoal confunde muito assim, mas a arrecadação do Estado subiu. Então, se a arrecadação do Estado subiu, então as pessoas derivam daí, né, que pensam, logicamente, se a arrecadação vem do nível de atividade, então a arrecadação subiu, deve ser porque o nível de atividade também subiu. Mas não é necessariamente assim, não é verdade? Por outro lado, tem certos setores que estão até muito bem nesse momento.
setor de serviços digitais de entrega, não é verdade? Uber, iFood, essas coisas estão todos muito bem. E estão até investindo. Setor farmacêutico brasileiro, como eu mostrei no relatório RIBD a semana passada, também está investindo. Provavelmente está até empregando, setor farmacêutico, não químico, a farmacêutica. Então, você tem setorialmente certas áreas que estão despontando. Então, as pessoas começam a juntar esses dados e começam a pensar que, então, cadê a crise econômica? E aí, veja, tem vários Brasis num único Brasil, não é verdade? E o problema maior é que o nosso fosso social relega a base da sociedade, que é a base menos qualificada, mais pobre, moradora de periferia, em geral também mais de pele preta e mais com mulheres recebendo menor salário do que os homens, etc. Tem essas questões aí sociais também envolvidas, mas enfim, não é nelas que eu costumo me concentrar, mas elas existem. Enfim, toda a base social brasileira, né, participa de uma economia que está, sim, afetada nesse momento. E, portanto, as excepcionalidades ao momento não podem retirar o foco da análise daquilo que é geral. E isso que eu acho que é louvável no trabalho do IBGE, porque ele continua olhando para aquilo que é geral. Se você quiser tapar o sol com a peneira e olhar as especificidades positivas do momento, né, tentando com isso extrapolar uma análise que no geral fica positiva, vai dar com os burros na água. E essa é um pouco a avaliação do que está acontecendo hoje no governo federal e naqueles que o defendem. Né? Estão tentando forçar um pouco o alcance dos dados positivos. Então, se, por exemplo, a previsão de crescimento do PIB para o primeiro semestre não é de queda, né? Veja bem, se a previsão não é mais de queda, já virou uma previsão positiva de crescimento, porém, né, tímido em relação à queda verificada no ano passado, isto está fazendo pessoas terem previsões otimistas, que, na minha opinião, são otimistas demais. Por quê? Porque no agregado você continua a ter problemas sérios de desemprego, problemas sérios de fechamento de empresas, problemas sérios de endividamento, tanto empresarial quanto familiar, e isso cria uma perspectiva perene, uma perspectiva estável, que se confirma nas estatísticas do IBGE, de depressão da demanda. E como todo mundo sabe, em situação de depressão de demanda, o que ocorre é limite ao crescimento, limite do PIB potencial. Ou seja, na melhor das hipóteses, o Brasil terminará 2021 tendo recuperado completamente aquela perda de 2020, que foi provocada, claro, né, foi acentuada, né, pela ocorrência de uma pandemia que desbagunçou tudo, e vocês sabem o que aconteceu. Agora, a recuperação dos 4,1% perdidos no ano passado, aí cada um comemora aquilo que quer comemorar. Quer dizer, eu, na minha opinião, acho que não é de se comemorar. Porque não significará um crescimento da economia brasileira, significará apenas um tapa-buraco em cima de algo que foi uma verdadeira tragédia. E que poderia ter sido mais trágica ainda não fossem as políticas chamadas de contracíclicas que o governo, de má vontade, utilizou. De má vontade. Porque, afinal de contas, né, o próprio Paulo Guedes admitiu isso em entrevista recente, eles não queriam dar R$600 por mês, né? Eles não queriam. Eles, ao contrário, eles sempre partem pela lógica da redução dos custos e tudo mais, abertura de concorrência, a lógica liberal. Eles falam, não, antes de dar um auxílio direto às empresas, um auxílio direto às famílias, vamos fazer o seguinte, vamos tirar as distorções do sistema e fazer os preços relativos caírem. Aí ilude um monte de gente achando que isso é assim fácil de acontecer. Aí abre a economia, aí destrói emprego, aí destrói empresa, quebra, desorganiza setores, né? Mas abre a economia. Aí cadê o preço cair? O preço não cai. O preço não cai. Assim está acontecendo agora com o gás. O preço do gás não caiu. Eles dizem, não caiu ainda. Quando a concorrência começar, de fato, vai cair. E está esperando. A indústria química, por exemplo, está ressentida, uma das razões por causa disso. Porque está perdendo o regime especial, né, de PIS/COFINS que ela tem, desde 2013, que é uma coisa que todos os países que têm indústria química fazem, porque é um setor que precisa disso para operar. E está retirando, por quê? Porque a nova lei do gás onera o diesel e desonera o diesel e o gás de cozinha. E a indústria química usa muito gás. E aí, resultado, o preço não cai
e ela fica na mão, sem o seu subsídio e sem o preço do gás mais barato. Ou seja, está, pumba, afundando rapidamente. Né? Essa é mais ou menos a história que eu conto no relatório RIB de hoje. Então o argumento liberal, ele coloca esse tipo de resposta, mas fecha os olhos para o outro tipo de problema, que é o quê? A perenização do desemprego, a perenização de uma demanda agregada deprimida, né? O fechamento de empresas, o endividamento empresarial e uma série de outras coisas. Então, assim, se nós chegarmos ao final de 2021 tendo apenas tapado o buraco de 4,1%, que só não foi maior por causa de políticas contracíclicas que eles usaram de má vontade no ano passado, aí desculpa, aí nós estamos contratando o quê? Um 2022 de provável queda no PIB, a partir desse zero, que vai ser 4 contra 4. Entende? Por quê? Porque quando o Brasil chegar ao final de 2021, se chegar com algum PIB de 3, com algum PIB, quem sabe, de 4, tapando o buraco de 2020, certamente os poderes econômicos hegemônicos na economia brasileira terão conseguido um aumento cavalar nos juros e terão conseguido controlar a questão do câmbio via juros altos, e isso fará com que a potência exportadora que está compensando aí a inflação de custos, né, via exportação no Brasil, vai arrefecer. E a economia ficará com ainda mais dificuldade de obtenção de crédito interno, ou seja, cenário de recessão. Eu não sei se eles vão deixar acontecer isso não, porque é ano de eleição, será que eles vão deixar chegar no primeiro semestre, ao fim do primeiro semestre de 2022 com um PIB em queda? Será? Né? É de se perguntar isso aí. Eu não sei, vamos ver o que vai acontecer. Mas agora, certamente, o que está se desenhando é um tapa-buraco para 2021 que vai contratar um problemão para 2022. Vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, a sociedade fica aí, sofrendo, esperando, ou seja, claro, aqueles que têm seus ativos financeiros rentáveis e tudo mais, vão lucrar muito aí com os novos juros e tudo mais. O pessoal está até, alguns saindo de bolsa porque já perceberam que não tá valendo a pena, estão indo para renda fixa, quer dizer, o juro voltou a pagar, entendeu? Tá tudo voltando para um cenário de Dantes, tudo como Dantes no quartel de Abrantes, né? E isso não é bom. Aquele momento de política keynesiana que nós tivemos um espasmo no ano passado parece que está passando. E isso indica, né, novo mergulho, nova restrição. Né? Esse é o que eu considero aí e acho que a perenização do desemprego acaba sendo um ótimo indicador disso. Pelo quê? Pelo fato de que vai mostrar para onde vai a demanda daqui para diante. Né? Isso acaba sendo a nossa âncora de expectativa. A expectativa, no fundo, continua sendo essa. Né? Então, e esse foi o Desenho Notícias de hoje. Espero que tenha ficado claro aí o argumento. Muito obrigado por assistir. Venha para o Clube da RIB se você quiser se qualificar no pensamento desenvolvimentista, como esse que eu apresentei aqui. Você vai ser muito bem tratado com uma fartura de conhecimento, debate, informação, contato com pessoas importantes da área da indústria, da área do desenvolvimento, do pensamento econômico, tá legal? Eu espero você lá. Para entrar, clica aqui no Apoia-se na descrição do vídeo. Um abraço!